Meu nome é Vasco Moreira e eu sou... falta o coisinho do pointer. Sou um técnico de informática com mais de 20 anos de experiência nesta área. E tenho uma loja de informática e também sou historiador na área dos computadores pessoais. E um dos computadores... Espera aí. também tenho um museu na minha loja, uma exposição. Eu tenho aqui umas fotos. E eu tornei-me técnico de informática, historiador, interessado nesta área, devido a uma máquina muito especial para mim, que era aquilo que eu queria vir falar hoje, que é o ZX Spectrum. Mas antes de falar sobre o ZX Spectrum, queria falar também sobre a minha loja de informática, não é? Que é onde vivemos, sou especialista na reparação de computadores, ao nível do componente eletrónico. Quando vocês tiverem um problema com o motherboard, venham falar comigo, eu sou o Lúcio Rossi do Wish. Exposição de computadores antigos, é aquilo que eu já falei, mas hoje, pois, isto não é só o senhor da Volkswagen que vem cá fazer publicidade. Hoje eu quero falar sobre esta máquina, um bocado low res, não tinha uma foto melhor na internet. Isto é um ZX Spectrum. E eu não consigo falar do ZX Spectrum sem falar sobre o seu criador, o Sir Clive Sinclair. O Sir Clive Sinclair nasceu em 30 de julho de 1940, em Ealing, uma comunidade no Reino Unido. Ele não só fundou a Sinclair Radionics, como também fundou a Science of Cambridge e a Sinclair Vehicles. O que é que isto significa? O Clive Sinclair era um inventor muito conhecido antes de inventar o ZX Spectrum. E acho que das invenções que mais disputaram para o sucesso era a microcalculadora de bolso. Ele tinha uma parceria muito boa com a Texas Instruments e conseguiu fazer uma calculadora de bolso muito pequena e a partir daí ele ficou na ribalta. E a partir daí queria miniaturizar tudo. Fez a televisão de bolso, fez o relógio de bolso, não, o relógio de pulso. A questão é que o Japão é muito bom a copiar as coisas. E o que aconteceu foi que copiaram a calculadora de bolso ali ao Sir Clive e depois de uma carrada de produtos sem muito sucesso, o governo chegou e fechou-lhe a empresa e ele saltou para uma empresa, uma shell company, digamos assim, que era a Science of Cambridge, onde fez uma coisa que na altura estava a começar a ser desenvolvida com mais afinco, que é a criação do computador pessoal. Vou passar aqui o slide, não vale a pena ainda falar sobre o knighthood que ele recebeu, nem que morreu há pouco tempo. 1982. Este é o ano do ZX Spectrum e também é um ano importante para mim, porque eu nasci em 82. E o Spectrum não foi nem a primeira, nem a segunda, nem o terceiro computador feito pelo Sir Clive. Antes do ZX80 e ZX81 existe também o MK14, a Science of Cambridge, que era basicamente um kit daqueles que a gente comprava nas revistas e vinha tudo desmontado e podíamos soldar o processador e soldar a ROM e soldar uma RAM e aquilo tinha um display e podíamos criar ali uma pequena peça de código em assembly e aquilo funcionava. Mas o primeiro computador com teclado e que eu pudesse ligar a uma televisão foi o ZX80 e passado um ano o ZX81. Então, a 23 de abril nasceu, ou melhor, foi lançada esta máquina e esta máquina ainda chegou a Portugal importada pela empresa Landry e ela custava à volta de 36 contos. É o valor, consenso geral, é 36 contos. Vocês não sei se têm noção, aliás, se calhar vocês têm, mas um computador pessoal por 36 contos na altura era muito chincha. Não havia computadores pessoais em todas as casas, aliás, quase nem havia computadores pessoais. E em Portugal, haver um computador pessoal por 36 contos era um feito. Claro que este valor era para a versão base de 16 capas, também saiu a versão 48 capas, que eu não sei precisar exatamente o preço, mas vamos dizer que foi à volta de 45 contos, 50 no máximo, mesmo assim muito abaixo do valor do resto.
Isto em libras, no Reino Unido, que é os valores que eu tenho mais certeza, são 125 libras ou 175 libras. E as especificações técnicas eram as seguintes. Tínhamos os tais 16 ou 48 capas de memória, tínhamos uma ROM de 16 capas, tínhamos um CPU, Zilog, às fontes de velocidade de 3.5 MHz, tínhamos um custom chipset, que é uma ULA. Basicamente, este custom chipset foi uma das razões porque também o Spectrum era tão barato, porque consolidava tudo aquilo que os outros chips faziam num chip só customizado. Tinha um teclado de borracha com 40 teclas, estive a contá-las, porque na internet são 36, não sei porquê. Tinha uma porta de expansão também, uma modelo TV, para podermos ligar a televisão, e 2 jacks 3,5, e era só isto o computador. E nós temos aqui uma motherboard de um issue 3. Está aqui escrito aqui, mas não sei se vocês conseguem ver. Já é a terceira revisão da motherboard. Isto foi a melhor fator que eu consegui arranjar na internet. E é só para vocês verem a simplicidade do computador. Para quem não é de eletrónica, não se preocupem, estão bem acompanhados. Eu não sou de programação, portanto vocês vão levar, mas em eletrónica estão muito bem. Estes blocos aqui de memória é os 16 blocos de memória base. Enquanto estes blocos aqui de memória são 32 capas de memória, a memória expandida ou memória alta. Também existe aqui algumas logic arrays, que na versão 16 capa só está popularizada por 2, na versão 40 capa temos a 6. Temos aqui a ULA, o Zilog Z80, mas isto é um NEC. Porquê? Porque na altura do Z80 já saía, na issue 3, já saía em várias marcas, vários fabricantes. E temos aqui também a ROM. E basicamente é isto, se vocês forem ver, temos aqui apenas os controladores de extensão, o cristal, o modelo de TV, os tais 2 jacks, aqui o controlador de tensão, ao pé da ficha DC, isto basicamente dava, acho que era aos 5 volts, certos? Acho que era 5 volts. E um speakerzinho, este speaker que fazia pip, pip, pronto. Isto era no Spectrum. E fazia 15 cores. Porquê é que o teu Mac não está a sobrepor o texto um em cima do outro? Bom, anyway. O Spectrum ganhou este nome por causa disto, das cores. Ao contrário dos Z80 e dos Z81, que eram duas máquinas, que apesar das duas só tinham um capa de memória, este tinha 16 ou 48 capa. Portanto, isto já era vastamente superior aos dois computadores que antecederam ao Spectrum. Mas aquilo que deu realmente o nome a isto foi as cores. E o Clive Sinclair, em vez de dar o nome de ZX82, que era supostamente o que iria sair, deu-lhe o nome de Sinclair ZX Spectrum. E acho que é um nome muito bonito e ficou na cabeça e hoje em dia toda a gente fala. E conseguia fazer 15 cores. Bom, na realidade conseguia fazer 8 cores mais 8 cores. Sim? Verdade. Fazia 8 cores mais 8 cores um bocadinho mais claras. Pronto, mas efetivamente são 15 cores, porque o preto não tem equivalência da mesma cor. Claro que o computador tinha limitações e já que a gente está a falar da coisa das cores, nós temos uma coisa que no Spectrum era característico, que chamava-se Color Clashing, ou Color Attribute Clashing. O que é que era o Color Clashing? Isto não é ciência nenhuma. Basicamente, a ULA, ou a interface de vídeo, só me permitia fazer 2 cores por cada array de pixels de 8x8. Ou seja, se a gente pegar aqui na imagenzinha das 2 colheres, não é? Temos aqui uma array de 8x8 pixels, podem contá-los, já os contei. E se forem a ver em cada quadradinho destes, só existe 2 cores diferentes. E esta era uma limitação do ZX Spectrum, mas era para a máquina ser o mais barata possível. No entanto, nada impedia alguns artistas fazerem verdadeiras obras de arte. Isto é tudo imagens tiradas, ou melhor, renderizadas pelo ZX Spectrum. Claro que é coisas modernas, não é? Aqui o tipo do Red Dead Redemption, aposto que não foi feito em 1982, não é? Mas dá para termos uma ideia do potencial da máquina com tanta limitação. Ora, como é óbvio, não era só a única coisa
assim de óbvio que estava limitado na máquina. E facilmente a concorrência olhou para a máquina e começou a pensar, mas como é que é possível? As nossas máquinas custam 3 vezes mais do que isto e eu não consigo fazer uma máquina que funcionasse por 125 libras ou 175 libras, seja o que for, nem por 200, nem por 300, se calhar. A verdade é que é assim. A Sinclair já tinha tido a mesma estratégia de marketing com os ZX80 e os ZX81. Para vocês terem uma ideia, o ZX80 quando saiu, ele saiu por 99 libras, esqueci-me aqui de meter para casa. Mas o ZX81 quando saiu por 69 libras, ainda conseguiram baixar mais o preço. E o ZX80 era um computador que tinha um teclado, um capa de memória, um Zilog Z80 também, e o teclado era uma coisa de plástico, não tinha feeling nenhum, não tinha altura nenhuma, aquilo era horrível. Mas funcionava o teclado. O ZX81 melhorou um bocadinho nisso e era mais barato. Mas depois quando saiu o GX Spectrum, aquilo foi uma evolução incrível. Aquilo não tinha nada a ver, não é? Então é assim. Onde é que eles começaram a cortar custo? Ou como é que eles conseguiram fazer o computador tão barato? Vamos começar pelo lobby, o teclado. E o teclado do ZX Spectrum, aquilo era uma membranazinha de borracha, com as letras lá impressas, e depois a gente carregava na membrana, e por baixo da membrana havia outra membrana, que basicamente é uma membrana por cima de outra membrana, com os contactos eletrónicos lá desenhados. E quando a gente pressionava uma tecla, aquilo fazia contacto. Então, e visualmente como é que isto funcionava? Isto é a membrana do ZX Spectrum, a parte de borracha só, e isto é a membrana que está por baixo desse teclado de borracha. Não conseguem imaginar, quando a gente carrega num botão, o que acontece aqui é que este contacto aqui vai juntar com o contacto que está por baixo e vai chantar duas linhas, uma deste lado e outra daquele lado, e isto vai para a ULA, e a ULA sabe exatamente qual é que foi a tecla que foi carregada. O Spectrum também tinha uma característica interessante. Como o teclado era tão mau, ou tão bom, não sei, os comandos de BASIC, não sei se vocês estão a ver, sim, estão todos escritos no teclado. Então isto facilitava um bocadinho a programação BASIC, porque uma pessoa bastava só carregar uma tecla e aquilo era quase como se fosse a escrita automática que a gente tem hoje em dia. Ele automaticamente escreve o que é que está lá escrito, não é? Isto é como é que a ULA interpreta o keypress. Portanto, nós temos 5 contactos nos rows, nas linhas, e nas colunas tínhamos 8 contactos. 8 vezes 5 dá 40 teclas, eu contei bem. Se a gente formos a ver, a ULA tem 5 bits de database, aliás, que interpretam os tais keypresses como a tecla correta. Não é uma ciência muito grande, aliás. Se a gente for a ver bem, isto é quase como funcionam os computadores hoje em dia. Mas na altura, isto era inovador. Então a ULA o que é? A ULA, que é Uncommitted Logic Array, foi desenvolvido por um engenheiro muito conhecido que é o Altwasser. E na altura, eles conseguiram fazer esta pequena maravilha, porque tinha acabado de ser desenvolvido um método que ainda era recente, que era um método de criar um custom chipset a partir de um chip que era igual para todos os chips. Eu já explico isto melhor. Este chip, como consolidava todas as funções de todos os chips de um computador num só, ou seja, era responsável pelo vídeo, era responsável pelo som, era responsável pelo teclado, era responsável por ouvir o dataset, era responsável por gerir a memória, acabava por poupar muito dinheiro porque as pessoas não tinham que gastar mais dinheiro noutros custom chips ou noutros chips que já haviam à venda na altura para montar nos ZX Spectrum. Este fazia tudo. E melhor que foi desenvolvido indoors. Então o que é o Master Programming Logic? Isto é uma maneira muito inteligente de criar um chip. Nós tínhamos várias logic gates, não sei se vocês sabem o que é uma logic gate, mas basicamente nós temos logic gates AND, OR, NOR, SHOR. Acho que vocês como programadores todos sabem mais ou menos o conceito de uma logic gate. E então o chip vinha
com as ligações já todas pré-feitas. O que é que os engenheiros tinham que fazer? Tinham que ir, portanto, as ligações que queriam para deixar ficar apenas aquelas. Aliás, ao contrário, cortavam as ligações que não queriam para deixar apenas aquelas que queriam. Desta maneira, conseguiam fazer um gate com uma logic array complexa que fosse personalizada àquilo que eles queriam. Porque é assim, isto na altura ia fazer um chip destes, mandá-lo para uma hardware house, para uma fábrica de chips e transformar no silício, no chip e por aí fora, isto é uma coisa de bilhões de euros, não é? Ou bilhões de libras. E esta maneira era uma maneira mais barata. Ora, isto foi desenvolvido por uma empresa britânica que infelizmente já foi a Ferranti, portanto já não há chips no Spectrum. E desta maneira, como eu expliquei, foi possível então economizar algum dinheiro, porque podíamos ter todos os chips consolidados no céu. Então agora nós temos aqui outro chip, que é o CPU. E não havia processadores, aliás, não havia computadores sem processadores. E também não havia processadores sem transistores. Então quem é que desenvolveu esta maravilha? Isto foi desenvolvido por um senhor italiano chamado Federico Fagini. Não digam Fagini, ok? Foi também desenvolvido por Ralph Onderman e o Sr. Masatoshi Shima. E quem é que são estes senhores? Olha, estes senhores trabalhavam na Intel no desenvolvimento do primeiro processador, o 4004. Quando eles saíram da Intel, decidiram desenvolver a sua própria empresa, a Zilog. E, claro, o processador que eles fizeram, como eles trabalharam na Intel, era compatível instrução por instrução com o Intel 8080. Foi um processador muito popular na época dos anos 80 e 90. Aliás, as arcades que vocês metiam as moedas, muito provavelmente tinham lá um processador destes. E porquê é que o Spectrum escolheu os 80 e não o 6502, que não é um chip muito popular, especialmente no Apple II? Porque é assim, o 6502 realmente era mais barato, mas o Z80, acredito ou não, é mais poderoso. E não só. Como era compatível com o 8080, havia mais facilidade de programar. E havia também a questão de que os X80 e os X81 usaram este processador. Portanto, tinha lógico que os ZX82, o Spectrum, seguir as pegadas, as pisadas dos seus dois antecessores dos anos 80. Isto foi uma escolha acertada? Foi. Porquê? Porque nenhum outro computador na altura tinha tanto software como este. E vocês devem saber, como developers, que uma máquina só sobrevive se houver uma killer app. No caso do Spectrum, a killer app era à volta de 24 mil jogos. Epá, uma killer app ainda bem jeitosa. O Apple II tinha aquela folha de cálculo, como é que ela se chama? Vice-cálculo, acho eu, não me lembro. O Apple II tinha isso, o Macintosh tinha aquele programa de paginação, não é? E isso, pronto, fez com que os computadores se mantessem. Agora, o ZX Spectrum não era usado para programas, isto era quase um brinquedo, não é? Mas pelo menos tínhamos jogos com fartura. Tínhamos o Manic Miner, aliás, Jet Set Willy, Shaky Egg, Dizzy. Tínhamos o Saboteur, não escrevi aqui, não sei porquê. E quem é que disse isto? Dizem que foi o Bill Gates, mas o ChatGPT diz que não. Eu não sei. Eu usei o ChatGPT para me ajudar nisto, porque eu fiz isto à pressa. Eu perguntei, ChatGPT, quem é que disse isto? E o ChatGPT disse, não foi o Bill Gates. Eu, bem, mas eu vou meter a mesma. 640 capas de memória devem ser suficientes para toda a gente. Porquê é que o Bill Gates disse ou não disse isto? Porque na altura os computadores tinham à volta de 64 capas de memória, entre 16 e 64 capas de memória. Não tinha mais do que isso. E ele pensou, 64 aí, 10 vezes mais, 640, quem é que vai precisar de 640 capas de RAM? Só um maluco. Então, disse isto e o MS-DOS foi limitado, tem uma limitação a 640 capas por causa desta frase, supostamente. Então, como eu expliquei, a maioria dos computadores na altura tinha entre 16 e 64 capas. As memórias eram muito dispendiosas, porque era muito difícil fazer as memórias. Havia muito desperdício. Portanto, a fabricação das memórias ainda não era perfeita. Ainda havia
não havia aquelas salas limpas como há hoje em dia, as memórias saíam com muitos erros, era muito difícil de fabricar memórias. Então, num lote, por exemplo, de 1000 memórias, saíam, sei lá, 400 boas e 600 em boas. Supostamente. É o que se dizia. Isto era verdade porque 32 capas de memória custava à volta entre 50 a 70 libras, segundo a internet. Portanto, fui fazer um fact-check e realmente bate certo. Se a gente for a ver os computadores que havia na altura, em 1982, nós tínhamos o low-end e o high-end. Aqueles computadores como o Spectrum, computadores pessoais de casa, brincar, jogos. E depois tínhamos as máquinas que o pessoal usava nos bancos. Tínhamos aqui o Commodore 64, a primeira versão, Bradwin, e o IBM 5150, que foi, aliás, é o avô do computador moderno. Todos os computadores têm uma linhagem descendente deste, excepto o Mac quando saiu com o M1, mas pronto, é o velho. Eles custavam 499 libras e 2700 libras. E o Spectrum custava 125 libras, mas pronto, vá, 175 libras a versão de 48K. Como é que eles conseguiram competir com isto sem cortar na RAM? Gênio. Os 32 capas de RAM da memória expandida, ele era uma luz de 64 capas. Então, mas é mais memória? Calma. Quem fornecia as memórias era a Texas Instruments e a Semiconductors, que lhes vendia as memórias de 64 capas defeituosas. E eles apenas usavam metade da capacidade da memória. As memórias de 64 capas defeituosas, ou melhor, eram 8 memórias, façam as contas. As memórias para fazer 64 capas eram só dadas a metade. E saía mais barato do que comprar memórias boas para fazer os 32 capas. Claro que é do conhecimento geral que as primeiras edições do Spectrum variavam com muita facilidade. E uma das razões principais era isto. Porque as memórias, apesar de só funcionarem metade da memória, havia alguns problemas. Se a partir do issue 3 já ficou tudo resolvido, porque também as memórias baixaram um bocado de preço, eles também deixaram de fazer isso. Olha, e temos aqui um Spectrum com uma crise de identidade. Porque é assim, isto nós podemos pegar um Z80, podemos pegar em memória, podemos pegar no ULA, podemos juntar isto tudo, mas ele não sabe se é um Spectrum ou se é uma torradeira. Para isso nós precisamos de uma coisa chamada uma ROM. E esta ROM é a última peça do puzzle para o Spectrum ser um ZX Spectrum. É aquilo que une o hardware todo com um software especial. É aquilo que vai controlar o hardware para ele funcionar com o sistema operativo que ele tem. E a ROM do Spectrum tinha 16 capas. Remote Connection Lost. Alguém perdeu um remote. Tem uma coisa também interessante, que era um BASIC incorporado. Portanto, não era preciso um software especial para podermos começar a programar. Podíamos começar a programar assim que ligássemos o Spectrum. E tinha outra coisa interessante, que era uma área reservada que pode ser modificada on the fly, da parte da expansão. Através da parte da expansão. O que é que isto significa? Nós no Spectrum tínhamos uma parte da expansão. E se nós tivéssemos uma ROM com software nessa porta de expansão, ele podia fazer boot com esse software adicional. Isto era pronto do Spectrum. Quando a gente ligava o Spectrum, era a primeira coisa que nos aparecia, com o ROM de origem, não é? E os interfaces que eu estava a falar são as coisas assim deste género. O Sinclair Interface 2, por exemplo, como ligava dois joysticks, e uma coisa mais recente, o Divide, que eu não sei se vocês sabem, que eu também não sabia. Isto foi feito com português. Eu tinha um empregado meu, foi trabalhar para outra pessoa, que era o Miguel. E, entretanto, o Miguel também gostava de computadores antigos. Eu, vem cá, não sei o quê. E eu estava lá, estou todo lixado, mostrar a minha coleção, Depois pego numa coisa destas e papá, tu gostas de Spectrum, e vais ficar maluco. Peguei uma merda destas. Olha, vê lá isto. Sim, eu sou eu que programo o firmware para aqui. Foi programado para um português. Firmware disto. Mudei pequeno. E estava lá. Anyway, atrás nós temos as ligações do ZX Spectrum. É muito simples. Tínhamos só uma entrada de 9 volts, a porta de expansão, o input e o output do dataset e uma seda de televisão.
E a gente, na altura, se quiséssemos ver alguma coisa no Spectrum, ligávamos à televisão que nós tínhamos na sala. Os nossos pais não podiam ver a telenovela, tínhamos que jogar os GX Spectrum. Isto era o canal 36, o HF, acho eu. Então, como é que funciona o GX Spectrum? Ele não tinha o botão de ligar, que a gente ligava o carregador e automaticamente ele saudava-nos com uma prompt deste género. E podíamos começar imediatamente a teclar o que a gente quisesse. E qual é que é o primeiro comando que a gente aprendia? O primeiro comando que a gente aprendia era o load, o aspas às fazendas, não é? Então como é que a gente escrevia load? A gente não escrevia load tipo L-O-A-D, não. Nós escrevemos um J, onde tem um load, que automaticamente escrevia load. E depois podíamos escrever aspas às fazendas. Ou, se a gente tivesse um dataset com muitos jogos, podíamos escrever aspas, o nome do jogo, sem erros, como não sabe. E ele, só quando lesse aquele jogo, é que começava a carregá-lo para a memória. Então, se escorrer bem, o som do Spectrum era mais ou menos assim. Vai meter o plano da dataset, não é? E tínhamos que gramar com este som Manic Miner durante 2 minutos e meio, mais coisa, menos coisa. Mas eu não vos vou deixar sofrer. Ok. Outro exemplo de um comando básico é o Hello World. Se a gente carregar no print, abrimos aspas, fazemos Hello World, carregamos no enter, automaticamente aparece cá em cima Hello World. Como é que uma pessoa fazer um pequeno programa no Spectrum? Nós tínhamos que adicionar as linhas de código. Portanto, assim aqui 5 linhas de código, não é? 10 print hello world, hello pessoal do FPT, 20 let x igual a 5, 30 let y igual a 7, 40 let z igual a x mais y, e 5 print, esqueci de dar um espaço, a soma do e é o z. E o resultado é este, hello pessoal do FPT, a soma do e, 12, sem espaços. Fiz isto à pressa. Isso é só para vocês terem uma ideia de como é que eram as coisas em 1982, isto era muito arcaico. Mas isto permitiu criar o bichinho de muitas pessoas, inclusive a mim, que se tornaram bedroom coders. E esta expressão de bedroom coders é uma expressão que ficou e até existe alguns comentários com o mesmo título, que explica como é que os programadores, por exemplo, do Dizzy, os irmãos Oliver, começaram a criar jogos da Dizzy e por aí fora. É um tema interessante. Mas, voltando àquilo que eu estava a dizer, foi graças a esta facilidade que os eixos Spectrum tinha em que as pessoas ganhassem o bichinho, primeiro com o Basic, e depois aqueles que já sabiam bem o sistema básico começavam a aventurar-se mais no Assembly, não é? Criou então uma onda de pessoas, na maioria jovens adolescentes, alguns com 12 anos, literalmente, que começaram a programar os seus próprios jogos e começou a haver um boom de software houses que compravam jogos a esses jovens e pagavam-nos alguns dinheiro considerável. E a maior parte dos jogos foi desenvolvida realmente no Reino Unido, que é o birthplace do ZX Spectrum. E um exemplo de um programador português é o Rui Tito, que eu tive a oportunidade de estar lá também. Está lá no Santa Shopping. Eu já explico mais à frente. O Rui Tito é um programador e um empresário português, que agora está a viver no Brasil. Ele é de Portimão. E a história dele com o ZX Spectrum foi mais ou menos como a de muitos. A versão do ZX Spectrum, ele começou a explorar aquilo tudo. De uma ponta à outra, começou inclusive a compilar jogos com a Assembly para ver como é que aquilo funcionava e às 2 por 3 com 15 anos, com a ajuda de Paulo Carrasco, criou um jogo chamado Alien Evolution. Ele foi ao Reino Unido apresentar o jogo à Gremlin Software e eles, na Gremlin Software, eles deram-lhe 2 opções. Uma delas era
se ele queria receber royalties, ou seja, em cada jogo vendido, eles recebiam uma porcentagem, ou se queriam receber logo 10 mil libras de uma vez só. E 10 mil libras na altura, aquilo era muito dinheiro, aquilo dava para comprar um apartamento em Portimão. E ele, claro, dá cá os 10 mil euros. O Rui Tito também é conhecido por ter criado um jogo português para o MS, acho que é o Gambis, não sei se alguém já ouviu falar ou não. Portanto, dá para a gente ter uma noção de como é que uma máquina tão barata mudou a vida a uma pessoa. Este senhor também é o dono, ou um dos cofundadores da Portidata, que não sei se vocês se lembram daquele sticker vermelho redondo da Portidata, importado por Portidata com o manual em português. Ele é o dono disto, foi ele que andou a importar os jogos dos outros distribuidores, tudo para Portugal. Tudo que era de jogos para Portugal era tudo da Portidata. Ora, e ele para programar nos aspectos não programava em Basic. Ele usava o DevPack, convertia, ele tinha uma boa noção de como é que funcionava o processador, os endereços de memória do Spectrum e por aí fora, as limitações, sabia contar os pixels, sabia fazer contas, e usava o DevPack, depois converter o código que ele fazia em assembly, em código de máquina, para o processador, para o Spectrum não saber o que estava a fazer, não é? Compilava os jogos para ele entender como é que era feito o código de outras coisas que ele não sabia, e ainda sabia fazer algumas alterações em código de máquina. Ele teve-me a confessar que ele chegou a piratear alguns jogos, chegou a fazer alguns crack alguns jogos, é ele que também que os fazia. Portanto, como é óbvio, os melhores jogos foram criados em assembly, nada de Basic, mas o Basic foi aquela gateway drug, como eu costumo dizer, que depois impulsionou o desenvolvimento de outras linguagens de programação. O Alien Evolution é um jogo simples, por acaso acho que eu nunca me lembro de ter jogado, mas tenho que o apresentar como o orgulho português, não é? Esta é a capa da Gremlin, o jogo era assim, acho que aquilo os aliens iam evoluindo, segundo aquilo que eu me teve a dizer, mas como eu expliquei, nunca joguei. E também existe o Doom para PlayStation Spectrum, como eu tinha dito. Geração Spectrum, a minha geração. Portanto, nós em Portugal nós tínhamos uma empresa chamada Timex, que durante esta época dos anos 80 tinha uma parceria muito forte com a Sinclair. A Timex não fazia só computadores, a Timex fazia também relógios. E ela tinha uma parceria muito grande com a Sinclair porque era ela que fazia alguns Sinclairs para outras partes do mundo, inclusive a Argentina, e fazia também o conhecido Timex, o 1500, 2048, 2068, é tudo máquinas da Timex. Também fez o Timex Floppy Disk Drive. As máquinas da Timex já tinham uma cotação mais profissional, portanto, já era um Spectrum mais para a parte empresarial, apesar que havia pouco software para a Timex, mas as floppy disk drives estavam lá por causa disso mesmo. Hoje em dia, a maior parte da população portuguesa que vivemos nos anos 80 reconhece os ZX Spectrum, lembra-se dos ZX Spectrum com algum carinho. Deu muitas oportunidades a muitas pessoas terem o primeiro contacto com as novas tecnologias. Foi um sucesso estrondoso e só foi descontinuado em 1992, na altura. Já não era a Sinclair diretamente a comercializá-los, era a Amstrad, isso é outra história. E muitas pessoas da área de TI tornaram-se profissionais graças a este contacto inicial dos Spectrum, tal como não. Nós também temos um orgulho, que é o primeiro museu da Sinclair em Portugal. O primeiro museu do mundo e está em Portugal. A ideia disto saiu da cola deste senhor, que é o João Diego Ramos, que é um amigo meu. E está localizado em Cantanhede porque é o sítio de onde ele nasceu e onde ele cresceu, e Cantanhede deu-lhe a oportunidade de fazer um museu lá e ele aceitou, e com isso nós temos uma coisa única. Tem uma coleção nunca antes vista em um outro lugar, inclusive o próprio filho do Clive Sinclair admitiu isso. Tem uma zona com parte da Timex e também com outras máquinas, não é só a Sinclair.
Algumas fotos do museu estão aqui. Esta é a parte do Timex, vocês estão a ver aqui do 2068, aliás, um 2048 ali. Alguma literatura da Timex, algumas coisas dadas, oferecidas por ex-colaboradores da Timex que na altura tinham aquilo guardado, engenheiros e pessoas que assim que souberam o museu contactaram o João Diogo Ramos e ofereceram esse material, esse espólio. Este é o outro ângulo da parte da Timex. Está aqui o João Diogo Ramos com uma senhora que eu por acaso não sei quem é, devia ter perguntado. Isto foi uma maquete que ele fez, ele tem muito jeito para fazer isto, fez um espectro enorme. E depois, esse espectro enorme que estava na antiga exposição, já lhe faltava algumas teclas e tudo, foi reconstruído e ele decidiu fazer um dataset com uma cassete gigante para lá meter. Então isto está mesmo à entrada da exposição. É engraçado. Isto é um Sinclair C5 que marca o fim da era dourada da Sinclair, digamos assim. Porque o tio Clive, não é? Ele queria meter-se na indústria dos EVs, dos Electric Vehicles, digamos assim. E isto era um triciclo elétrico que infelizmente não teve sucesso nenhum. Primeiro, não havia tecnologia na altura que fosse adequada para aquilo, não é? E segundo, porque, vamos ser honestos, é um bocado ridículo. Infelizmente não teve muito sucesso e depois de milhões e milhões de libras investidas nisto, a Sinclair vendeu a parte dos computadores à Amstrad e isso explica porque é que o último computador Spectrum foi vendido pela Amstrad e não pela Sinclair. Visitem Cantanhede. Agora, 23 de abril de 2022, 40º aniversário do ZX Spectrum, no ano passado. Nós tivemos um evento muito especial neste 40º aniversário do ZX Spectrum. Tivemos a presença, pessoalmente, do Grant Sinclair, o sobrinho do Clive Sinclair, que é mais parecido com o Clive Sinclair do que a gente pode pensar. Ele também está a seguir as pegadas do tio. E até o Arya Z-Trike, que também é um triciclo elétrico, é assim um bocadinho inspirado no Sinclair C5. Eu espero que ele tenha mais sucesso, porque ele é uma joia de pessoa. Conheceu a ele e a mulher 5 estrelas. Também tivemos o Crispin Sinclair, que é o filho mais velho do Clive Sinclair. Mas não o tivemos pessoalmente, foi só em videoconferência. Eu tive a oportunidade de lhe fazer umas perguntas. Eu fiz-lhe 2 perguntas. Fiz-lhe uma pergunta pessoal e fiz uma pergunta sobre um mito. A pergunta pessoal que eu lhe fiz foi: o que é que ele achava de ter um museu em Portugal com raça? Não só as invenções do tio dele, do filho do pai dele, como também o nome da família dele, o nome Sinclair. E ele disse que é uma coisa que é overwhelming para ele não tinha explicação, ainda estava a tentar processar aquilo tudo, mas que era muito bom porque assim os filhos dele podiam ver um bocadinho das invenções do avô. A outra pergunta que eu lhe fiz foi se era verdade que o Clive Sinclair estava um bocado frustrado de ter a imagem dele sempre ligada ao ZX Spectrum em vez das outras invenções, inclusive o C5, que era aquilo que ele queria mesmo que fosse para a frente, não é? E ele disse que não, que ainda bem que até as pessoas se lembram dele por causa do ZX Spectrum, porque na altura, quando houve este fiasco com o C5, com o carro elétrico, não é? As pessoas só falavam era do fracasso. Durante anos e anos e anos e anos ele era sempre lembrado pelo fracasso. Então, ainda bem que, passado estes anos todos, as pessoas lembram-se dele pelo sucesso que teve o ZX Spectrum. Vocês não sabem que eu faço anos em 1982, não é? O ano do Spectrum. E aquilo é 23 de Abril, eu faço anos a 20 de Abril. No dia 23 de Abril fizeram um bolo. E então estávamos lá todos a comer. Eu estava a comer, porque eu sou quase, não é convidado, mas eu ajudo o museu, pronto. E estávamos lá todos naquela salinha a comer, não sei o que mais, entretanto, pessoal, tenho que ir embora para o resto das palestras. Eu fico lá sozinho com a minha família e com os meus amigos, e nisto veio o bolo.
Eu tive assim, para ter o tio do Clive Sinclair a cantar-me os parabéns. E pronto, eu quero é que visitem Cantanhede. Muito obrigado pelo tempo despendido. Peço desculpa não ter aprofundado em coisas de programação, que não é bem a minha área e não sinto à vontade. Mas espero que tenham gostado, porque é uma máquina fascinante para mim. Espero que vocês também fiquem fascinantes. Obrigado.